bom dia a todos e a todas, com a paz do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos começando mais um programa, A Voz do Resgate, e que tem como objetivo levar a palavra de Deus, os ensinamentos maravilhosos, né, que ela possui. E é um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez. Gratidão a Deus, né, pela sua vida, você que está dedicando um tempo para assistir esse programa, com certeza não vai ser em vão, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento, pelo seu lar, pela sua família, em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Tu és maravilhoso, gratidão a Ti por tudo, gratidão pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela dádiva de mais um dia, obrigado por cada vida que está assistindo o programa. Eu quero colocar a vida de cada um diante do Senhor, seus familiares, seu lar, para que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. E coloco diante do Senhor o clipe que será passado, a palavra, que venham trazer edificação, que venham produzir fruto, em nome de Jesus. É o nosso pedido sincero. Amém. Amém. Eu quero chamar agora os nossos patrocinadores. Oferecimento: Pesque e Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro, no trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Obrigado aí aos nossos patrocinadores que ajudam aí a manter esse programa. Muito obrigado, gratidão a Deus pela sua vida. Alguns irmãos também que ajudam aí, algumas pessoas, né? Além de algumas empresas, algumas pessoas ajudam, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Porque se não fosse esse patrocínio não teria como, né, pagar mensalmente o programa. Então eu agradeço a Deus de coração pela vida de cada um de vocês que ajudam a manter o programa A Voz do Resgate da Igreja Adna.
a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. Nesse momento quero convidar você para participar hoje ali do nosso culto, ali na Igreja AD, na Florais do Planalto, esquina Rua das Palmeiras, esquina com Irapuru, Florais do Planalto, divisa ali também com Nova Jaciara, perto do estádio municipal. Então é fácil chegar lá. Nossos cultos têm sido uma bênção, as palavras têm sido maravilhosas. Hoje estarei pregando uma palavra assim bem edificante sobre a lei da semeadura. Então você é o nosso convidado. Eu quero convidar você a participar do nosso culto, que começa às 19 horas, tá? Segunda-feira nós temos ciclo de oração para as irmãs, para as mulheres, né? Você que é mulher está convidada às 19 horas. Quarta nós temos culto de ensino, que é uma bênção. Tenho ministrado lá toda quarta-feira, ensinado a palavra de Deus como ela é, na sua plenitude, na sua veracidade. E domingo de manhã nós temos Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Vamos começar, né, uma revista nova. Então você é nosso convidado. E todo domingo à noite, às 19 horas, o culto de celebração ao Deus vivo, ao Senhor Jesus Cristo. Então você é nosso convidado, tá? Eu quero chamar um clipe aqui com o nome Deus é Fiel, com Nani Azevedo. Quem tem palavra de Deus na vida ainda, glorifica, aplauda ao Senhor. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade, adoração, pois é só Deus, somente Deus, meu coração. Sim, Deus é fiel, diga. Sim, Deus é fiel. Toda palavra dita, Deus é fiel, Deus é fiel. Diga! Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade, adoração, pois é só Deus, somente Deus, meu coração. Cante mais uma vez. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou.
somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é fiel. Glorifica. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É uma linda canção, né? Deus é fiel. E a Bíblia diz que Deus permanece fiel mesmo quando somos infiéis, porque não pode negar a si mesmo. Então a fidelidade de Deus, ela é plena e irreversível, né? Não depende da nossa fidelidade, da nossa obediência. Mesmo quando a gente erra, Deus continua fiel, fiel a Ele mesmo, fiel às suas promessas, fiel à sua palavra. E é maravilhoso servir esse Deus. Nesse momento eu quero ler um texto da palavra e compartilhar uma mensagem com vocês, queridos, em nome de Jesus. Encontra lá no Salmo 118, o versículo de número 17. E o salmista diz assim: não morrerei, pelo contrário, vivo ficarei e contarei as obras do Senhor. Vou ler de novo. Não morrerei, pelo contrário, vivo ficarei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento, que tua palavra foi lida e será ministrada, pregada, e que seja no poder e na sabedoria do Espírito Santo. Sou apenas um vaso de barro pequeno, insignificante, mas estou nas mãos do oleiro poderoso e precioso que é o Senhor. Me capacita, me habilita. O apóstolo Paulo diz que a nossa suficiência vem de Cristo. Então é o Senhor que capacita os teus servos. Muito obrigado por essa palavra. Fale aos corações em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já passaram pela estranha experiência de passar por uma situação de risco, de perigo, em que achamos que iríamos morrer, mas não morremos. Lembro, há quase 30 anos atrás, eu fiquei preso num elevador num prédio em Cuiabá, e demorou a vir o socorro, o elevador parou, e o ar já estava faltando. Aquele dia eu achei que ia morrer, mas não morri. Uns 8 anos atrás eu bati ali na BR num caminhão, também poderia ter morrido e não morri. Com certeza cada um de vocês já passaram por uma experiência, um acidente, um assalto, uma enfermidade, e vocês pensaram que iriam morrer, mas não morreram. Estão vivos. E por que eu não morri ainda? Por que você não morreu ainda? Por que você está vivo? Porque existe um propósito nisso, não é por acaso. Existem propósitos de Deus para isso. E eu quero trazer 3 tópicos aqui relacionados a isso. Por que você não morreu ainda? Em primeiro lugar, porque Deus quer salvar a sua vida. Porque Deus quer salvar a sua vida. O maior patrimônio que existe, queridos, não é dinheiro, não é herança, não é mansão, não é carro do ano, porque todas essas coisas são perecíveis, vão se acabar com o tempo, vão deixar de existir com o passar do tempo. O maior patrimônio que existe é a salvação, é a vida eterna. O maior patrimônio que existe, não tem outro tão grande, tão grandioso, tão tremendo quanto a salvação. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, financeiramente falando, relacionado às coisas da terra, e perder a sua alma. E ver a sua alma padecer eternamente no inferno. Então a salvação é o maior patrimônio, porque a salvação está relacionada ao presente e ao futuro. Ao presente fala de cura, de libertação do pecado, de cura
das feridas da alma, fala de transformação de vida. Em relação ao futuro, fala do livramento da ira de Deus, da justa ira de Deus, do livramento do inferno, e fala de herdar a vida eterna no céu. O maior patrimônio é a salvação. E a salvação, diz a Bíblia lá em Efésios, que não é por obras, mas é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, quando você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, quando você declara, quando você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, então você passa a herdar a salvação. Você tem a esperança real da vida eterna. Em segundo lugar, por que você não morreu ainda? Porque Deus tem uma obra na sua vida, uma obra para realizar no seu coração, no seu interior, uma obra de transformação, uma obra de mudança de vida, uma obra de lapidação do caráter, porque Deus quer que você nasça de novo no seu espírito, no seu interior. Se eu tivesse morrido, eu me converti com 20 anos, hoje eu estou com 52, já tem 30 e poucos anos. Se eu tivesse morrido, Deus não teria feito a obra de mudança que Ele fez na minha vida. Eu tinha disritmia cerebral, tomava Tegretol todos os dias, era extremamente nervoso, mas eu tive um encontro com o Senhor Jesus em 1993 e Ele mudou radicalmente a minha vida, o meu caráter. Ele transformou, Ele trouxe virtudes para dentro de mim, Ele trouxe fruto do Espírito. Se eu tivesse morrido, Ele não teria feito, se eu tivesse morrido naquela época, Ele não teria feito a obra que fez na minha vida. A Bíblia fala em João 4 de uma mulher samaritana que era discriminada, rejeitada e também estava em pecado. E ela poderia ter morrido por apedrejamento na época, mas não morreu, Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus queria transformar. Jesus encontrou ela, teve um encontro com ela, salvou ela e ela saiu dali transformada, ela saiu dali pregando a palavra na sua cidade para todo mundo que ela encontrava. Foi uma obra transformadora. Também o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era chamado, o nome dele de fato era Saulo de Tarso, e ele era perseguidor do evangelho, ele perseguia os verdadeiros cristãos, ele entrava nas casas e arrastava as mulheres, as crianças, e ele poderia ter morrido, era o perseguidor do próprio Senhor Jesus. Jesus disse para ele, mostrou, que quem persegue a igreja persegue o próprio dono da igreja, que é Jesus Cristo. Então ele já poderia ter morrido bem cedo, mas não morreu. Deus deixou ele viver. Por quê? Porque Deus transformou aquele homem na estrada de Damasco, Atos 9, ele teve um encontro real com Deus, foi transformado, seu caráter foi modificado, ele se transformou em uma nova criatura. De perseguidor ele passou a ser perseguido, ele se tornou uma nova criatura, ele passou a andar em novidade de vida, ele passou a ter amor pelos cristãos, amor a Deus acima de todas as coisas, amor pelo Senhor Jesus. Então ele foi transformado. Quem sabe você está atolado no pecado, no vício, quem sabe você está no mau caminho, no adultério, na mentira, e Deus teve misericórdia de você e permitiu que você não morresse ainda. Por quê? Porque Ele tem uma obra na sua vida, porque Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer te restaurar, Ele quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E terceiro e último lugar, por que você não morreu ainda? Porque Deus tem uma obra através da sua vida. Aleluia! Porque Deus tem uma obra através da sua vida. Ou seja, Deus quer te usar. Aquela mulher samaritana que eu citei agora no tópico anterior, além de ter sido transformada, ela já saiu dali fazendo a obra. Ela já saiu dali se colocando à disposição do Senhor para fazer a obra, para falar do amor de Deus, para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus quer salvar você, Deus quer transformar você e Deus quer usar você. Porque Ele dá dons, Ele dá talentos, Ele capacita. Então Ele não precisa da sua capacidade, Ele só precisa da sua disponibilidade. Quando você se dispõe a fazer a obra dEle, Ele te capacita, Ele te habilita, a suficiência vem dEle, os dons vêm dEle,
tudo vem dele. Você precisa apenas dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Você só precisa se dispor, porque é Deus quem usa, é Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem habilita. Aleluia! E interessante que José interpretou 2 sonhos quando foi preso injustamente na cadeia, e ali chegou para ser preso também o copeiro mor de Faraó e o padeiro mor. E cada um teve um sonho, né? E a revelação de um sonho, José mostrou que um seria absolvido e devolvido a seu cargo, e o outro seria morto a mandato de Faraó. E quem é que foi morto? Aquele que no sonho foi o padeiro mor, que deixava os passarinhos, as aves dos céus, comerem os pães, as iguarias que estavam ali. Ou seja, ele não cumpriu a sua missão de vida. Já o sonho do copeiro mor, ele estava ali desenvolvendo a sua missão de vida, e por isso foi vivo. Olha o que o texto diz: eu não morrerei, mas vivo ficarei. Ficarei vivo para quê? Por acaso? Não, com um propósito, e para um propósito. Qual é esse propósito? Anunciar os feitos do Senhor, anunciar o amor de Deus, o amor de Cristo, as maravilhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a missão preserva a vida. Se a gente não quer cumprir a nossa missão, que sentido faz a gente ficar vivo? Que sentido faz a gente ficar respirando o ar de cada dia? Deus quer preservar a sua vida para que você cumpra a missão e o propósito específico que Ele tem através de você. Não rejeite, porque dentro da missão está a sua provisão, está o seu livramento, e dentro da sua obediência ao propósito de Deus está toda a sorte de bênção em Cristo Jesus para a sua vida. E é essa palavra que eu quero deixar, né, o tempo já está passando aqui, essa palavra que eu quero deixar para vocês. Então você não morreu ainda, porque Deus tem propósitos específicos e maravilhosos para a sua vida. Ele quer salvar você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não perca tempo. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, a melhor decisão, a melhor escolha que você pode tomar é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o único caminho até Deus, como o único intermediário até o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você não morreu ainda, porque Ele tem uma obra na sua vida. A melhor coisa que tem é a gente mudar de vida, é a gente se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, é a gente romper com as coisas erradas do passado e no presente começar a andar certo, a andar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! E você não morreu ainda, porque Deus tem uma obra através da sua vida. Deus quer contar com você para que a sua obra cresça aqui na terra, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam ganhas para Jesus, para que pessoas que sofrem recebam assistência, amor, compaixão e misericórdia. Deus a abençoe. Eu quero mais uma vez aqui chamar os nossos patrocinadores. Oferecimento: Pesque Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade.
Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu creio que Deus falou com você através do louvor, através da palavra. Eu creio que a palavra não voltará vazia, não volta vazia. E foi um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez eu quero reforçar o convite para que você esteja hoje ali às 19 horas na Igreja Adna. Estarei ministrando a palavra, terá um momento de louvor, hinos da harpa cristã, os irmãos de ciclo de oração estarão também louvando, com hino, com cântico. Então vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, a paz do Senhor Jesus.